o Bitcoin está valendo 100 mil reais e se você não sabe ainda o que são criptomoedas, fica tranquilo e assiste esse vídeo até o final, que eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre elas. As criptomoedas também são chamadas de altcoins e são moedas virtuais. Antes de entrar no detalhe sobre ela, quero falar um pouco sobre o conceito de criptografia. Criptografia é a prática de codificar ou decodificar o dado. Então, se um dado é criptografado, ele é aplicado um algoritmo sobre ele de forma que ele não fique no seu formato original e seja quase impossível dele ser lido. A criptomoeda, ela vai contra o sistema tradicional de transações bancárias. Então, por exemplo, hoje, se você quer fazer uma transferência para alguém, uma transação, você faz um TED, um DOC, um PIX, e sempre por trás desses meios de transação tem uma instituição financeira. As criptomoedas vão justamente contra isso. Uma das ideias principais é poder fazer a transação do dinheiro sem o intermédio de um banco. Existe um livro que se chama Bitcoin, a moeda na era digital, de Fernando Uhrig. Lá ele faz uma analogia que a criptomoeda vai fazer com o dinheiro a mesma coisa que o e-mail fez com a informação. E apesar de ser um conceito bem novo, e até pouco comum para a maioria das pessoas, pelo menos, a criptomoeda, a ideia dela foi criada em 1998 por um rapaz chamado Wei Dai. Ele sugeriu usar a criptografia para controlar as emissões e transações de um novo tipo de moeda. Apesar de ser uma ideia relativamente nova, tem pouco mais de 20 anos, um ano mais nova que eu, já ganhou proporções gigantescas. E as criptomoedas têm 3 principais funções. A primeira delas é meio de troca para facilitar as transações comerciais. Então eu te pago em criptomoeda, você recebe em criptomoeda, como hoje é feito com as moedas tradicionais, e como um dia já foi com o sal, tanto é que nosso pagamento no final do mês se chama salário. A segunda funcionalidade é unidade de conta. Então os produtos eles são precificados e o cálculo econômico é feito em função dela. Hoje você vai no supermercado e vê todas as coisas precificadas em real, se você estiver no Brasil, claro. Acontece a mesma coisa com a criptomoeda. Então, por exemplo, eu quero comprar um domínio de um site, sei lá, YouTube. Chego lá na Google, bato na porta, falo, eu quero comprar o domínio do YouTube. Provavelmente eles não vão vender, mas suponhamos que eles estejam abertos à negociação. Eles vão olhar para você e falar, é $1 milhão ou então 1000 bitcoins. Aí você vai falar, então tá bom, toma aqui 1000 bitcoins. E vai embora feliz usar o www.youtube.com. Basicamente isso é a unidade de conta, onde toda a precificação e o cálculo econômico foi baseado na criptomoeda. E a terceira funcionalidade é reserva de valor. Basicamente, preservação de valor para o futuro. É um fato interessante, porque é dito que existem apenas 21 milhões de bitcoins no mundo. Então, à medida que é mais comum, que vai sendo mais usada, ela tende a valorizar. Lei da oferta e da procura normal. Então, se eu possuir Bitcoin hoje, provavelmente ele vai valorizar no futuro e eu vou conseguir preservar meu patrimônio. E por trás das criptomoedas, tem um funcionamento chamado blockchain. Não são todas as criptomoedas que utilizam o funcionamento do blockchain, mas a maioria delas usam. Porque o que acontece? As moedas tradicionais, existe um registro. Então, eu estou transferindo dinheiro do CPF tal para o CPF tal. E com as criptomoedas, não existe isso. Então, as criptomoedas elas precisam ser registradas para ser assegurado que aquela criptomoeda em questão não foi utilizada por outra pessoa. Existe um grupo de pessoas, chamados mineradores, que fazem os registros dessas transações em um sistema chamado blockchain. Basicamente, um banco de dados gigante, onde todas as transações de criptomoeda estão registradas lá. Cada criptomoeda tem o seu blockchain. Existem inúmeros tipos de criptomoedas. Disponíveis na internet hoje, mais de 6 mil. Mas eu trouxe aqui 4 exemplos das principais criptomoedas de hoje. Não poderia começar com outra que não o Bitcoin, também conhecida pela sigla BTC. O Bitcoin foi desenhado em 2008, no meio daquela crise financeira, e ele veio com o objetivo de substituir o dinheiro em papel e eliminar o intermédio dos bancos nas transações. Dizem que existe 21 milhões de bitcoins no mundo e que o último vai ser minerado em 2040. E por esse conceito de ser um bem infinito, é feita uma analogia do Bitcoin com os metais preciosos, como ouro e prata.
E nessa ideia de que vale muito e que um dia vai acabar, o Bitcoin teve um boom esse ano. Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês darem uma olhada. A segunda criptomoeda que eu trouxe aqui é o Bitcoin Cash. Também conhecida como a sigla BCH, o Bitcoin Cash, ele foi criado em 2017 como uma versão melhorada do Bitcoin original. Foi uma tentativa de aperfeiçoar as taxas e o tempo de processamento de cada operação. A terceira criptomoeda que eu trouxe aqui é Ethereum. Também conhecida pela sigla ETH, ela tem uma história interessante. A moeda original se chamava Ether e em 2016 um hacker encontrou falhas nos sistemas e roubou o equivalente a 50 milhões de dólares em Ether. E como a antiga Ether, depois de ser roubada, perdeu a credibilidade, mudou-se o nome para Ethereum Classic. Ela é bastante utilizada em contratos inteligentes. Então, quando os requisitos desse contrato são cumpridos, é feita a transação em Ethereum automaticamente. O quarto exemplo que eu trouxe aqui de criptomoedas é a Ripple, também conhecida como XRP. É um protocolo de pagamento distribuído que foi criado em 2011, onde a moeda principal é a XRP, mas que ela também aceita outros meios e bens de transação. A ideia é que o sistema consiga fazer pagamentos e transações de forma segura e rápida. Essas são as 4 criptomoedas mais conhecidas que existem hoje, mas existem inúmeras, né? Como eu disse, mais de 6 mil. E como tudo na vida tem seus prós e contras, eu trouxe aqui a lista de vantagens que o site bitcoin.org trouxe a respeito do Bitcoin. O primeiro item citado é liberdade de pagamento. Com o Bitcoin você consegue fazer transações instantâneas em qualquer momento, em qualquer lugar. O segundo item é taxas básicas. Hoje a operação, o processamento são taxas bem baixas ou até isentas em alguns casos. O terceiro item que o bitcoin.org traz é a segurança, que é possível você fazer as transações sem informar seus dados pessoais, como CPF, etc. A quinta e última é a transparência, onde todos os dados referentes ao Bitcoin estão disponíveis para quem quiser ver no blockchain. Como desvantagens, a gente tem, primeiro, grau de aceitação. Poucas pessoas conhecem o Bitcoin e uma quantidade menor ainda utiliza. Então são poucos os estabelecimentos que aceitam como um meio de troca. Segunda desvantagem é a volatilidade. São comuns ajustes de preço do Bitcoin. Então é a lei da oferta e da procura. Quando está em alta, está muito falado, o preço dispara. Em terceiro lugar, segurança. Apesar do bitcoin.org citar a segurança como um aspecto positivo, existem ainda receios. Ulrich, em seu livro, diz que as pessoas simplesmente correm o risco de apagar as moedas e uma vez apagada, você perde. Então, da mesma forma que o dinheiro em papel, se você perde, você perdeu o dinheiro, não tem como recuperar, se você apaga o arquivo digital, você perdeu a tua criptomoeda. E agora, por último, mas não menos importante, como investir em criptomoedas. Existem 2 maneiras de você fazer esse investimento. A primeira, comprando numa corretora especializada, que são chamadas exchange, e a segunda é você comprar cotas de fundos de criptomoedas na sua corretora tradicional. Se você quer investir numa corretora especializada, o primeiro passo é você abrir uma conta. Então, tem uma bem conhecida que se chama Mercado Bitcoin, você abre a conta lá, transfere o dinheiro e começa a operar. A segunda maneira é mais fácil, que é comprar cotas do fundo de investimento em criptomoedas na sua corretora tradicional. Esses fundos, eles são uma boa ideia para quem quer se expor ao mercado de criptomoedas, mas não tem conhecimento e não se sente seguro para fazer isso sozinho. Então você tem algumas opções disponíveis na corretora e na plataforma que você utiliza. Você pode pesquisar na internet se a tua corretora tem um fundo. Eu fiz isso, coloquei lá fundos de investimento em criptomoedas da XP Investimentos e achei lá um referente a isso. Aí você vai poder entender melhor como é que ele funciona e tomar decisão se faz sentido para você. Pessoal, antes de mais nada, era isso que eu queria dizer. E esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Não tô falando para você ir lá comprar criptomoeda agora. Ele é 100% informativo e eu espero ter ajudado vocês.